Bom, vamos mudar um pouco de assunto, falar de política agora, porque Lula assinou aí o primeiro pacote de decretos com o revogaço de medidas de Bolsonaro. O repórter David de Tarso tem os detalhes. O revogaço era um compromisso de campanha e vinha sendo preparado pela equipe de transição. Em uma série de canetadas logo no dia inaugural do mandato, Lula mandou rever diversas medidas aprovadas durante o governo de Jair Bolsonaro. Um dos decretos determina que os ministros apresentem planos para tirar empresas públicas como Petrobras, Correios e EBC do programa de desestatização. O petista também deu prazo de 1 mês para que a Controladoria Geral da União reavalie decisões de Bolsonaro que impuseram sigilo sobre informações. Outro despacho estabeleceu o Fundo da Amazônia, permitindo o uso de mais de 3 bilhões em doações internacionais para combater o desmatamento. Lula assinou um decreto que reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. O decreto de Lula prevê a suspensão da criação de novos clubes de tiro até que haja uma edição de nova regulamentação. A medida também condiciona quanto ao porte de arma dos CACs, além de andar com ela municiada. Para o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, as medidas são um retrocesso. Uma das aberrações nesse revogaço é que agora um atirador, um competidor, para levar o seu armamento até o clube de tiro, vai ter que colocar dentro de uma maleta, vai ter que desmuniciar o seu armamento, então ele vai levar o seu armamento de maneira insegura. E se o bandido souber que ele é atirador, vai se tornar um alvo, uma vítima nas mãos dos criminosos, porque ele vai levar esse armamento e não vai poder usar esse armamento para sua defesa. A revogação do governo petista determina também o recadastramento no Sistema Nacional de Armas, o SINARME, da Polícia Federal em 60 dias de todas as armas adquiridas a partir da edição do decreto de Bolsonaro em 2019. Além disso, há a redução de 6 para 3 a quantidade de armas para cada cidadão comum. O deputado federal do PL lembra que o Estatuto do Desarmamento foi criado por Lula na primeira gestão como presidente em 2003. E vale lembrar que o Estatuto do Desarmamento foi criado no governo Lula em dezembro de 2003. Você lembra daquela imagem da Polícia Federal passando com rolo compressor nas armas do cidadão de bem? O cidadão de bem teve que entregar a sua arma. E qual foi o resultado disso? Que no governo do PT, os índices de homicídio aumentaram de maneira assustadora. Chegou a 65 mil homicídios por ano. O decreto assinado por Lula determinou ainda a criação de um grupo de trabalho que terá 60 dias para apresentar uma proposta de nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Para comentar os assuntos de política de hoje, a gente está com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo, Diogo. Bom ano para você. Diogo, aí nesse primeiro dia, logo após a posse, o presidente Lula pediu análise de sigilos, restringe armas e também freia privatizações de estatais, além de falar também muito na política contra o desmatamento na Amazônia. Eram promessas já de campanha de Lula essas, né? Sim, um revogaço, né, que já estava anunciado. Bom dia a você, boa tarde já a você e a todos, Cláudia. E com certeza, né, na questão do meio ambiente foram revogadas aí medidas que facilitavam a atuação do garimpo, por exemplo, na Amazônia. Também abre a possibilidade, né, facilita a retomada de investimentos estrangeiros, por exemplo, no Fundo Amazônia, instituições, mecanismos aí de combate ao desmatamento na Amazônia. Na economia também, o que já estava previsto, já estava anunciado, que é o congelamento no processo de privatização de estatais e possivelmente em algum momento também venhamos a ter alguma reversão, né, de processos que já começaram nesse sentido, né? Lula já deixou claro que não vai fazer privatizações e que vai, ao contrário, né, utilizar estatais como a própria Petrobras para servir de mola propulsora para a economia, o que é algo muito criticado por muitos economistas, inclusive com o uso de bancos estatais e do Banco de Desenvolvimento de forma mais pesada nesse sentido, né? Essa crítica que existe de um Estado indutor da economia. Na questão das armas, Cláudia, é preciso lembrar o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, que prometeu flexibilizar a posse de armas, a compra de armas pelo cidadão, ele fez isso por meio de decretos,
né, e de regulamentações. Não foi por uma discussão aprofundada no Congresso, pela aprovação de leis, de fato, que permitiam isso. Então ficou muito mais fácil para Lula revogar essas medidas. Se Bolsonaro tivesse feito uma discussão aprofundada sobre esse assunto no Congresso, para de fato estabelecer parâmetros para que os cidadãos possam comprar armas, teria sido muito mais difícil. Lula precisaria, então, voltar ao Congresso para mudar essa lei. Por isso, a facilidade em revogar todas essas medidas.